E aí galera, aqui é o Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, meu nome é João. O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de dezembro. Exatamente, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que eu estive lendo no mês de dezembro, partilhar com vocês as minhas experiências de leitura, que foi bacana, o que não foi, justamente pra gente poder bater um papo legal, ter um feedback bacana a respeito dessas questões. E antes de conversar sobre as leituras do canal, que eu tive no mês de dezembro, no caso, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo, se inscreva no canal. Fazendo isso, você ajuda demais da conta. Esse que vos fala, galera, é um gesto pequeno que é de grande ajuda, de grande apoio para mim, tá bom? E se você não curte os vídeos, não tem o hábito de fazê-lo, curta o vídeo, que curtir no vídeo é outro apoio muito forte que você está dando para esse que vos fala. Então, obrigado pelo apoio, pela força de vocês. Vamos bater um papo então sobre as leituras do mês de dezembro. E eu quero começar falando com vocês sobre A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, do Adrian Tolmini. Eu comprei esse gibi numa expectativa bacana, justamente porque é um quadrinho biográfico, onde o Adrian Tolmini, ele vai contar, o Tomini, aliás, né, ele vai contar como é que é essa vida de quadrinista, as coisas que ele passou, as ansiedades dele, como que era receber crítica, a questão de conseguir seu espaço, respeito das pessoas e coisas desse tipo. Ou seja, que a vida do quadrinista necessariamente não é muito fácil, né, e tem todos os outros campos da vida que vão aí também ocupando a vida do sujeito, que ele tem que se explicar, como por exemplo, esposa, filhos, também o aspecto de saúde. E tudo isso é apresentado pelo autor de uma forma assim interessante, dentro de uma cadência bacana, e é um quadrinho que eu achei legal, porém nem tanto, porque eu achei que ia ser mais legal, sinceramente. Eu fiquei assim meio frustrado, justamente por não ser uma leitura que me empolgou, sabe? Eu já li outras biografias, como por exemplo O Árabe do Futuro, que é um negócio bem bacana, é um quadrinho que muito bem desenvolvido, que te chama para dentro da história. E eu não me senti convidado à história, eu sempre fiquei meio naquela sensação de que eu estou olhando tudo pela vitrine, sabe? Então eu fiquei meio frustrado. É legal, porém eu esperava mais. Essa é a questão aqui com A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, do Adrian Tolmini. Outro quadrinho que eu li é Mamãe Está com Câncer, da editora Darkside, e que tem resenha aqui no canal, e é um quadrinho que eu gostei demais da conta, que inclusive entrou para as melhores leituras do mês do ano de 2020. Fica a dica para vocês. Mangás, Vinland Saga Volume 4, que por sua vez também tem resenha no canal, dá uma conferida, tá? Porque é o mangá. Se você nunca leu o mangá, dá uma olhada nisso aqui, porque, gente, é muito bom essa parada aqui. Dá uma conferida no vídeo, que ali eu dou alguns detalhes da publicação. Nos mangás ainda, Demon Slayer Volume 4, aqui o Tanjiro e os seus amigos vão seguir naquela toada de sempre, né? Ou seja, a história ela está funcionando mais ou menos assim. Eles conhecem uma determinada pessoa, um Ashira no caso, né, que é um caçador de Onis, e aí é um cara aí com habilidades muito bem desenvolvidas e tudo mais. Aí acontece alguma coisa, vai ter briga com Oni, coisa e tal, e normalmente esses caras já saem some da história, e o Tanjiro vai ali dentro da sua caminhada procurando curar a sua irmã. E o que acontece aqui não é muito diferente. Aparece mais uma vez um Ashira, um caçador de Oni de alto nível. Eles vão para um determinado local, que é ali o distrito dos prazeres, onde tem um montão de uma vila cheia de prostíbulos, e ali a Onis. E o Tanjiro e os amigos dele acabam se disfarçando de mulher para poder resolver os problemas que vão surgir ali. Metade do volume fica em torno disso, e a outra metade vai começar a apresentar a luta contra os Onis dentro da publicação, ficando a continuação da batalha para o volume seguinte. Eu vou falar a verdade para vocês. É um negócio interessante, mas que devagarinho vai enjoando, justamente porque é cíclico, sabe? Você não vê, na verdade, uma grande evolução das coisas, não. Ele fica dando volta, e essas coisas me cansam, e eu estou muito próximo
de parar de comprar isso aqui por causa disso, sabe? É uma coisa que está começando a me decepcionar, porque eu esperava um desenvolvimento melhor dessa história. E para terminar os mangás, o Satsuma Gishiden volume 2 do Pipoca Nankin. Isso aqui é muito bom, tá? Mas é um mangá de samurai que você não deve lê-lo na perspectiva de achar ali um mangá cheio de ação, tá? Ele envolve a vida dos samurais dentro dali das suas tarefas, suas obrigações. Então, tem uma outra pegada, tá? Tem uma outra pegada. E eu aviso, né, justamente porque é importante saber disso, tá? Mas é um mangá que eu gosto, tá? E que eu não sei se todo mundo gostaria, eu acho que essa é a questão, tá? Mas li e também fiz resenha no canal de Satsuma Gishiden. Não li ainda o volume 3, mas tão logo eu leia, eu faço resenha também do volume 3. Bonelli, eu li Júlia número 8, As Aventuras de uma Criminóloga, e aqui a Júlia vai para uma reserva indígena lá na Dakota do Sul, onde rolou ali alguns crimes, uma família morreu, coisa e tal, e tem toda ali uma questão que envolve a terra, que envolve também os direitos indígenas, e aí também toda a questão de discriminação, entre outros problemas que cercam ali a vida dos indígenas dentro da narrativa, e a Júlia acaba indo para esse local para tentar solucionar ou achar ali resolver, né, o crime. E a história, para variar, tem um desenvolvimento muito bacana, tem um ritmo muito bom e tem um desfecho bastante interessante também. Júlia é aquele quadrinho que, se você gosta de tramas policiais, ele funciona muito bem. Eu confesso que esse não foi o meu volume preferido, tá? Eu achei ele um pouquinho abaixo dos outros, tá? É muito bom, tá? Mas eu achei que, comparado a volumes anteriores, os outros volumes foram melhores que esse volume especificamente. Mas tem um nível de qualidade bem expressivo. Fica a dica para vocês de Júlia, As Aventuras de uma Criminóloga. DC e Vertigo, Astro City, Estrelas Brilhantes, que reúne aqui algumas histórias que estão ligadas ao Samaritano, a Built, a Astra e ao Agente de Prata. Abre a publicação a história do Samaritano, onde ele vai encarar um inimigo dele que é imortal, e ele procura, eles se encontram uma vez por ano numa refeição, onde o Samaritano, de certa forma, está ali procurando saber o que esse cara realmente está fazendo, o que ele está tramando, para poder frustrar os planos desse inimigo dele, que é um homem muito perigoso, e que traz dentro da narrativa também a proposta da águia e da montanha, né? Então, quem é a águia e quem é a montanha dentro da narrativa? Isso é bem bacana. A primeira história, que no caso, que é a história do Samaritano, é muito legal. Eu me diverti bastante com a história. Depois tem uma história da Beauty, que é tipo uma boneca, tá? Que ganhou vida, e que ela quer saber de onde ela veio, o que aconteceu, qual é a origem dela, quem é o criador dela e coisas desse tipo. Então, a história vai permear essa questão justamente de quem eu sou, e qual que acaba sendo a meta, o objetivo da minha vida a partir dessa questão de saber quem eu sou. É uma história legal, mas que cai um pouquinho de nível em relação à própria história do Samaritano. Depois vem aí uma história da Astra, onde ela se forma, e a Astra é integrante da primeira família. Primeira família, para quem não sabe, é tipo o Quarteto Fantástico em Astro City, tá? E aí a Astra se forma e ela está sendo uma pessoa que tá o tempo todo sendo perseguida pela imprensa, essas coisas assim, e ela quer um pouco de paz na vida dela, né? E ela vai sofrer algumas frustrações, inclusive com o namorado dela, porque ela vai descobrir algumas coisas ali que vão magoá-la profundamente. É uma história bacana e que me agradou a partir da proposta dela, e fecha a edição a história do Agente de Prata, onde a gente vai ver a origem dele e também o desfecho das aventuras do Agente de Prata. E já, por sua vez, foi a história que eu menos gostei
da publicação. Eu achei ela mais fraca do que as outras, sabe? Uma história assim que não me empolgou não, e que eu confesso a vocês que foi bem mais ou menos na minha opinião. Mas Astro City, em linhas gerais, costuma ser de profunda qualidade. Tirando a história do Agente de Prata, o restante é bem aproveitável dentro dessa publicação. Superman e Batman, esse é o volume 4. Seguimos aqui no ano dos vilões, e na tentativa aí do Batman e do Superman de frustrar as ações do Batman que ri. E o Batman que ri está formando o seu sexteto secreto. E embora o Batman e o Superman tentem frustrar as ações deles, eles vão ver que a situação é bem mais complicada e que a coisa está, na verdade, encaminhando muito bem para as propostas do Batman que ri de poder contaminar toda a Terra ali e tornar a Terra um local tomado pelo caos. Essa foi a quarta parte da história, acho que vai até a 6, né? Depois o título do Batman e Superman, se não me falha a memória, vai para o título da Liga da Justiça. Aí a edição também traz o Mestre dos Oceanos e a Arlequina. E aqui no Mestre dos Oceanos, no caso, o Mestre dos Oceanos ele vai falar um pouquinho da ideia dele construir, né, uma nação de párias, uma nação de rejeitados e tudo mais, para se opor, no final da prática, né, o que ele quer mesmo é se opor ao próprio Aquaman. E é uma história assim interessante, bacana, nada demais, mas que tem o seu proveito de forma geral, mas nada que seja lá muito espetacular. Tem uma arte bacana e fecha a edição a história da Arlequina, onde vai rolar um prêmio que, digamos assim, tipo os melhores do ano, né, para os vilões, e é um desperdício de papel lascado essa história, que é tudo que eu posso dizer a vocês, porque é muito ruim. Batman e Superman é bacana, o Mestre dos Oceanos também é bacana, mas a história da Arlequina é ruim demais da conta. Li também o Cavaleiro das Trevas, a Criança Dourada, que tem resenha no canal, não tem história nenhuma nisso daqui, tá? É uma porcaria. Li também, para fechar de si, Evento Leviatã, volume 2, onde eu vi algumas pessoas dizendo que melhorou, que no volume 2 a coisa fica boa, coisa e tal, e de fato, em relação ao volume 1, ele melhora. Fica bom é outros 500, porque não fica bom, não. Continua chato, tem um desfecho interessante por causa de como é revelado quem é o Leviatã, então é interessante, eu gostei da questão e da proposta, mas o desenvolvimento da história é muito ruim, e sinceramente falando, embora o Brian Michael Bendis quer aqui reunir os maiores detetives do universo de si para resolver o problema, vamos ser sinceros, ele não precisava de fazer isso, né? Porque ele podia colocar só o Batman, o Superman e a Lois Lane para resolver tudo, porque as únicas 3 pessoas que realmente fazem as coisas aqui é eles 3, e os outros não têm praticamente serventia nenhuma dentro da história, que é cheia daqueles bem diálogos, e que, enfim, não curti mesmo. Indo para Marvel, X-Men número 3 e número 4. Sim, finalmente eu li os volumes 3 e 4 dos X-Men do Jonathan Hickman. E, gente, em linhas gerais, é bom. Em linhas gerais, é bacana. Não é, para minha opinião, esse negócio sensacional, maravilhoso, nossa, nunca vi coisa mais fantástica dos X-Men em toda a vida, como algumas pessoas têm dito, tá? Eu achei legal, eu achei bom, eu achei bem desenvolvido, eu achei com uma estrutura bem aplicada para aquilo que o Jonathan Hickman deseja fazer, né? Mas eu não achei espetacular, não, tá? Eu achei legal, bom, é um quadrinho que assim é proveitoso, eu diria, embora eu não ache ele essa coisa fantástica que algumas pessoas achem, tá? Mas isso é minha opinião, né? Diante de obviamente, a maioria, por óbvio, gosta de um jeito estrondoso dos X-Men do Hickman. Eu acho bom para muito bom, mas não excelente, na minha opinião. No volume 3, a gente vai ver os X-Men atacando o molde mãe, que está no espaço,
e o molde mãe consegue produzir um monte de molde mestre, o molde mestre consegue produzir um monte de sentinelas. Então é necessário dar um jeito nos opositores dos mutantes, né? Então vai um grupo de X-Men para o espaço para resolver o problema. Acontece então que, vou dar um spoiler, a equipe inteira vai morrer e lá em Krakoa vai ser possível a realização da ressurreição dessas pessoas. E aí que entra o pulo do gato, justamente porque o Jonathan Hickman constrói um elemento bem elaborado, bem desenvolvido, para justificar essas ressurreições. Só espero que não fique agora morrendo mutante toda hora e eles dando um jeito de ressuscitar de qualquer jeito só porque criou-se ali um caminho, né? Mas é interessante. Obviamente que fica algumas perguntas, como por exemplo, o Wolverine morre e aí quando ele é ressuscitado ele está com as garras de adamante e os ossos de adamantio. Como é que isso é possível, né? Ou seja, a condição de ressurreição coloca a pessoa fisicamente dentro do mesmo estado que ela estava, né? Uma vez que as memórias elas são aplicadas, são colocadas ali pelo Charles Xavier, que faz backup da mente, né, dos mutantes direto. Então ele tem ali essa condição de fazer essa transferência das lembranças de quem a pessoa é por conta desses backups. Então é interessante nesse sentido, é bem desenvolvido a partir desse sentido e traz também consigo aquele lance todo deles estarem realmente se organizando como nação, de que mutante que vai julgar mutante e tudo mais, e acaba também, a partir disso, sendo feito a necessidade de desenvolver, politicamente falando, a Krakoa, né, criando ali um conselho e tudo mais, e a partir desse conselho também poder tomar as suas devidas decisões, onde também é chamado para dentro de Krakoa todos os mutantes, literalmente, inclusive aqueles que são vilões, porque é um local para abrigar mutantes. Então o próprio Apocalipse acaba indo para lá e tudo mais. Existe toda uma tentativa também de justificativa para isso, para que Krakoa seja literalmente a nação mutante com tudo aquilo que ela precisa e tudo mais, para que não haja, de repente, não seja necessário o mutante, alguém que é portador do gene X, ficar fora de Krakoa, né? Então, seja você um vilão, seja você um herói, você tem um lugarzinho em Krakoa e existem leis, são criadas leis em Krakoa para inibir determinadas atitudes e o Dentes de Sabre acaba provando um pouco disso. Mas como eu disse, é legal, é bacana, é bom, é uma leitura que agrada, mas eu não acho espetacular, sensacional, fantástico, particularmente falando. Talvez a continuidade a partir do número 5 fique sensacional, fantástico, né? Mas é um começo bem estruturado, eu diria, tá bom? E para terminar, a Marvel, Homem de Ferro 2020, que tem resenha no canal, e é uma verdadeira porcaria. É ruim pra caramba esse gibi, tá? Não vale a pena não gaste seu dinheiro com isso daqui, que vai ser literalmente dinheiro jogado fora. Li também Seven to Eternity, volume 1, O Deus do Sussurro, que é muito bom, inclusive entrou na minha lista de melhores leituras de 2020. Tem resenha no canal, dá uma conferida, vale a pena ler esse material. Também li A Fortaleza Móvel, O Mundo Subterrâneo, do Pipoca e Nanquim, gostei bastante. Também tem resenha no canal, dá uma conferida. Acho que vale a pena também ter na coleção esse quadrinho. E para terminar, Aprendendo a Cair, do Michael Ross, que também tem resenha no canal e que por sua vez também entrou nas melhores leituras de 2020. Dá uma conferida, que também é um quadrinho que me agradou bastante, quadrinho diferente, que chama a atenção da gente para questões importantes em relação aí às pessoas portadoras de necessidades especiais. Bom, galera, essas são as minhas leituras de dezembro de 2020 e quais foram as suas leituras, o que mais te agradou, o que menos te agradou, o que você gostou, o que você não gostou. Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.